Do Egito?
extremidades da terra. Mentira, irmãos, quem cuida é Jesus, ele que fez tudo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas os midianitas acreditavam nisso. Então, era dedicado a Baal, era atribuído a ele esse poder de cuidar das sementes, de fazer crescer, de orvalho, de chuva e tal. Aí eu achei tão interessante que Israel sofria do quê? Aquilo que eles faziam ao altar da vida deles, aquilo que eles serviam, trazia maldição para eles. Aí eu chamo você a pensar: que altar está tendo na sua vida? Que altar você está fazendo na sua vida? Uma coisinha só. Irmão, se é só uma coisinha, já aproveita para consertar, que está fácil. Não deixa aumentar, não. Mas isso trazia maldições para ele, tudo deles era roubado. Tudo deles era destruído, era para humilhar. Então aquilo que você, nas áreas da sua vida que você faz altar, que não é para Jesus, que não é para Deus, que não é consagrado, altar ao pecado, algum tipo de pecado, algum tipo de erro, você vai colher consequências de coisas ruins, de consequências daquilo. Se Baal era Deus que cuidava disso, as consequências que eles estavam colhendo tinham a ver com isso. Entendeu? Se no teu casamento você planta alguma coisa, você vai colher as consequências daquilo. Alguma coisa errada, você vai conseguir colher. Né? E quando o povo estava no extremo, eles lembraram de Deus, né? Mas ainda bem que eles lembraram. Então eles oraram, eles clamaram ao Senhor. E às vezes é a arma que você tem, é a sua oração. Eles eram um povo que ainda estava se formando, então eles não tinham armas de guerra, eles não tinham essas coisas, mas eles tinham essa arma, eles sabiam clamar. E eles clamaram a Deus. E quando ele clama, o Senhor responde, manda um profeta, o profeta faz promessas a este povo, e neste mesmo momento Deus manda um anjo, e o anjo se assenta e começa a procurar alguém, um remanescente que se levante, que vá pelo povo. A Bíblia fala que o anjo sentou debaixo do carvalho em Ofra, na terra do pai de Gideão, na terra de Joás. O anjo sentou e começou a observar. Nessa observação, ele encontrou alguém. Encontrou Gideão. E o que Gideão estava fazendo? Malhando trigo no lagar. Irmãos, eu não sei se os irmãos conhecem. A Bíblia fala que Israel fez caverna, fez cova, se escondia. E Gideão estava escondido, malhando trigo. Malhar trigo é como se você precisa ter um terreno aberto, tipo um café. Você vem com a vara e vai batendo para soltar os grãos. Você precisa de espaço para secar, para fazer isso. Gideão estava fazendo isso no lagar. Lagar é o lugar onde se pisa uvas para fazer o vinho. O lagar é fechado, o lagar é iluminado, o lagar não é lugar, irmãos. Isso dava um trabalho para ele fazer, mas dava um trabalho. Eu acho que o bichinho está suave, né? Mas ele estava lá. E o anjo observou que ele estava lá, fazendo aquilo. Por 7 anos ele persistia. Ele não desistiu. O anjo chega para ele e fala assim: varão valoroso, homem valente. Para quê? Gideão falou assim: eu, homem valente, valoroso, o Senhor é contigo. Como que o Senhor é comigo? Olha o que eu estou passando. Olha o que eu estou enfrentando. Às vezes a gente pensa que Deus não está com a gente por causa das dificuldades. Mas a Bíblia fala que o anjo do Senhor observava. Então, não pense que Deus não está vendo, Ele está te observando. Procurando um remanescente. Alguém que queira. Alguém que persistiu por 7 anos. Às vezes, irmão, você está persistindo, já faz até mais. Né? Aqui é só um exemplo. E fala, chama ele de varão valoroso. E ele, irmão, como que eu sou valoroso? Como que eu sou valente? Porque Deus é comigo. Olha o que eu estou passando. Irmãos, nós temos que entender. Deus viu em Gideão algo de valor. Deus vê em nós
troquei. Irmãos Jesus, irmãos entenderam. Aí Deus fez para ele de novo. Depois, irmãos, ele pediu várias provas para Deus e Deus fazia a prova. Então ele tinha insegurança. Ele tinha medo às vezes. E é normal, irmão. É normal sentir assim. Mas você precisa controlar. Se passar dos limites, Deus usa um remédio, viu, irmão, para curar. Pode tomar remédio, que não é pecado não. Jesus, quando curou o cego, ele usou argila. Argila naquela época era medicinal, era remédio. Então Jesus está ensinando você, Deus pode usar o remédio. Amém? Mas é normal sentir assim, mas é preciso controlar. Então Gideão, você vê que ele se esforçava, mas ele era medroso. Mas Deus disse dele, homem valente. É o que Deus diz de nós. Você precisa guardar o que Deus diz de você. Entendeu? E eu quero refrescar a tua memória sobre o que Deus diz de você. O Senhor diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. É o que Deus diz. Ele diz assim, Isaías 41. O pessoal ama pôr na camiseta de Isaías 41. Não temas, porque eu sou contigo. Palavra de Deus lá em 2 Timóteo. Mael que gosta, né? Mael de Timóteo. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. 3 coisas que Deus dá para você. Poder, amor, moderação. Irmãos, moderação é super importante, viu? Moderação é ser temperado. Desligando? Voltou. Moderação é você ser temperado. É você ter controle. Tem muito crente, irmãos, queimando o filme da igreja. Não tem controle, porque eu sou assim. Não existe eu sou assim, existe o grande eu sou na nossa vida. Ele é. Nós não. Amém? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você tem ideia? Eu acho que às vezes a gente não tem ideia do que é ter o poder de ser filho de Deus. Quando alguém é importante, irmãos, você sabe com quem você está falando? Né? Quando tem status aí fora, você recebeu o poder de ser filho de Deus. Então não ouça as mentiras de Satanás a teu respeito. E não se deprecie como Gideão. Que Gideão disse assim, ó, o anjo falou para ele, não vai, porque Deus é contigo. Aí ele falou assim, olha, de novo, na segunda vez, ele falou assim, olha, como que Deus é comigo? Eu sei que Deus fez lá atrás. Eu sei que Deus fez. Nossos pais contavam as maravilhas do mar, das pragas e tal. Mas olha aqui, como é que eu estou. Irmãos, está na hora de você viver a tua experiência com Deus. Era o que o anjo falava para Gideão, ó, as experiências dos outros foram boas. Mas agora está na hora de você viver a sua. Eu e você, tanto é que Deus falou para ele, eu sou o teu Deus. Está na hora de você viver a tua experiência com Deus. As experiências dos outros servem de exemplo, mas o que fortifica a nossa caminhada é a nossa experiência com Deus. Amém? Amém. Então, aí Gideão, outra coisa que Gideão falava era tipo assim, eu sou o menor da casa do meu pai, a tribo do meu pai é a menor. É como se ele dissesse assim, eu não tenho pedigree para
sou líder de nada. O Senhor diz essa noite: você não precisa ser nem ter nada. Quem precisa ser é Ele. Quando você é alguma coisa, Jesus manda. Quando você é e você tem, Jesus manda você dar. Dá o que você tem e despoje daquilo que você é. Isso significa que você não precisa ter nada demais, nem ser nada demais. Você precisa simplesmente, como Gideão, ainda crer. Porque se ele estava lá pelejando é porque alguma esperança ele ainda tinha. E ele ainda tinha lembrança que Deus fez. Amém? Então, use o que você tem. Gideão usou o que ele tinha. Amém? Use o que você tem. Hoje eu só sei orar. Glória a Deus, foi a arma que começou a rebelião aqui, foi a oração, viu? O povo clamou. E Deus mandou o anjo descer. Vai lá e procura alguém. Você sabe orar? Continua orando. Tem gente, irmãos, que eu acho lindo, tem um dom de orar a noite inteira, que tem coisa para orar. Usa isso. Eu tive força para vir no culto hoje. Glória a Deus. É só isso que você teve hoje? É isso que Deus vai usar. Eu sei cantar, glória a Deus, é lindo. Deus vai usar. É o que você tem, a arma que você tem. Tá? E Gideão teve uma estratégia, né, irmãos? Ele usava uma estratégia malhando aquele trigo. Deus quer dar para você estratégias para o tempo que a igreja tem vivido hoje. É um tempo difícil. Mas não desista. O que você está fazendo está na tua mão. O que você está fazendo, não desiste. Deus vai te dar estratégias para esse novo tempo. Amém? Mas use. O Senhor falou muito comigo. Usa o que você tem. Mas eu não tenho nada. Eliseu, quando foi falar com o viúvo chegou nele e falou: me ajuda porque meu marido morreu, meus filhos estão para ser vendidos, eu estou lascado. Era essa o B.O. do momento. Ele falou assim: o que você tem em casa? Ela falou assim: eu não tenho nada. Ele falou assim: mas não tem nada? Eu penso: eu tenho um pouquinho de azeite só. Ele falou: então vai, pede vasilha emprestada, fecha a porta e vai despejando. Vai despejando. Enquanto houver vasilha, o azeite foi fluindo. Irmãos, pense o que você tem. O que tem na tua mão? Jesus não te pede nada antes de ter te dado alguma coisa. O que você tem? O que está na tua mão? Às vezes você não está valorizando aquilo, mas é através daquele pouco que Deus vai fazer. É através daquele esforço que o Senhor já mandou um anjo observando você. O anjo estava observando, o anjo do Senhor está observando o que você está fazendo com o pouco que você tem. Se você ler a história depois, você vê o que Deus fez com esse pouco. Amém? Quem crê aí? Quem está recebendo aí? Receba aí. É o pouco que está na tua mão que Deus vai mover. Amém? Onde você está? A mulher encheu o vasilho, o azeite só parou quando as vasilhas acabaram. Então, pega pouca vasilha, não, irmão. Pega bastante. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu falo isso, irmãos, de experiência. Porque quantas vezes eu orei, eu não estou falando aqui por falar. A experiência minha vai te inspirar. Mas Deus quer fazer você viver isso. Amém? Eu não vim aqui só para falar por alto. Eu vim aqui para trazer para você aquilo que Deus tem para você nessa noite. Você não veio passear, como eu falei. Deus tem para te dar. Amém? Então, eu ficava assim: Deus, mas o que eu vou fazer? Eu queria fazer uma coisa nova, alguma coisa assim na minha vida. Eu queria fazer uma coisa nova, porque eu achava que Deus tinha que fazer. Morrer por isso. Mas Deus falou para mim: o que você tem? Eu não tenho nada. Eu falei: eu não tenho nada. Aí Deus falou assim para mim: você está brincando, né? Você não tem nada. Aí eu comecei a pensar. E eu comecei a enxergar o que eu tinha. Entendeu? E Deus, eu tenho visto Deus usar aquilo que eu tenho, que eu acho que era tão pouco, para fazer. Deus, igual eu te falo, eu falei, irmãos, Deus não precisa de muito. Ele precisa da disposição, da tua persistência e daquele pouco que Ele já te deu para fazer. Amém? Gideão destrói, no versículo 25, Gideão destrói
vai, irmão, meio... Nossa, mas será que é isso mesmo? Será? Vai. Deus mandou, vai. Igual Deus falou, eu sou o teu Deus, Deus mandou você, vai. Não espera aprovação, porque a hora que ele fez isso, irmãos, o povo começou a amanhecer o dia, nossa, quem que fez? Aí um fofoqueiro falou, né? Foi Gideão. Foi Gideão que fez. O povo parou na porta da casa do pai dele. Bota teu filho para fora, nós vamos matar ele. Porque ele derrubou o altar. O pai dele falou assim: vai matar não. Se Baal é Deus, ele que se defenda. Por que eu vou defender um Deus que não pode nem me defender? Ele que se defenda, não pode defender nem ele mesmo. Então o pai dele não deixou matar a Gideão e nem fazer nada. Então o povo se revoltou. Quando você estiver trabalhando, fazendo alguma coisa, não espere muita glória, muito elogio, ou às vezes até muita concordância. Porque foi Deus que te chamou. Você tem que ter o firme propósito, a firme certeza de que Deus está te falando. Porque muitas vezes as pessoas vão ser contra. Principalmente, às vezes, dentro de casa, lá fora, às vezes até dentro da igreja. Entendeu? Mas você precisa saber o Deus que te chamou e o que Ele te pede. Não fique esperando elogio. Eu sempre falo lá em casa isso. Você está fazendo? Tem certeza que você vai fazer isso? Tem. Então você põe na sua cabeça que é para Jesus. Põe na sua cabeça que é para Ele. Não fique esperando recompensa de ninguém, elogio de ninguém. Não espere. Entendeu? Porque muitas vezes o povo vai se levantar contra. Tá? É para Ele. É Ele que vai te dar recompensa. Foi Ele que te chamou. Amém? E outra coisa, irmãos. Nessa história aí de derrubar o altar, matar o boi e fazer isso, o pai dele, né, se levanta e o defende. Ele influenciou, ele começou a influenciar dentro da casa dele. Foi a primeira influência de Gideão, porque o pai dele já não vai matar meu filho, não. Ninguém vai ser Baal é Deus, ele já duvidou, mas Baal não é o Deus dele, já não é mais. Então houve uma conversão ali, aonde você está. A tua vida com Deus vai gerar conversão, vai gerar dentro da sua casa, vai gerar no seu trabalho, vai gerar onde você estiver. Mas Gideão teve uma mudança e ele enfrentou o medo, ele ouviu o que Deus disse sobre ele, um homem valente. Ele já começou a se estufar, né? Ele ouviu, ouça o que Deus diz sobre você e influencie os outros. Quando a Bíblia fala que ele toca a trombeta, se ajudam, todos a bezerritas, palavra difícil, se junta com ele, porque ele conseguiu influenciar. Entendeu? Igual eu falei, tem muito crente queimando o filme da igreja. Não queima não, irmãos. Seja noiva de Jesus, coisa mais linda. Quando fala isso, eu acho coisa mais linda você ser a noiva de Jesus. Seja noiva santa, em Efésios diz, né? Sem mácula e nem ruga. Seja assim. Como eu falei no começo, se tem uma coisinha para consertar, conserta. Aproveita que está fácil. Ah, mas é só isso. É só uma coisinha. Irmãos, para Deus não é tudo ou é nada. Ah, é difícil, é pesado isso, ouvir isso, né? Mas é verdade. Para você voar como águia, que é o tema, né, da campanha, tem que começar no básico. Tem que começar lá embaixo. Tem que não começar a tomar sua cruz e siga. Então tem que deixar essas coisas. E igual eu falei, é só uma coisinha. A Bíblia fala assim, ó, sabe o que destrói o vinhedo? As raposinhas. São coisinhas pequenas que destrói. Não é um vendaval, um rebuliço que vai destruir. São pequenas coisas. As raposinhas destroem a sua vida com Deus. Te impede de você crescer e decolar como uma águia, e mudar de nível, como eu falei esses dias. Seja um remanescente, como Gideão foi, um dos povos que sobraram, mas que estão dispostos a lutar para que Deus faça
milagre. E como eu falei que Deus é tudo e nada, eu vejo um exemplo claro disso quando é para o povo sair do Egito e Faraó resolve negociar com Moisés. Moisés, vamos fazer o seguinte, já que o teu Deus quer, vamos dizer assim, vai as mulheres, as crianças, os homens ficam, depois vocês voltam. Pergunta para Deus, Deus falou o quê? Não. Então tá, Moisés, vamos fazer o seguinte, vai os homens, as mulheres, as crianças, os animais ficam, vai lá. Deus falou o quê? Não. É tudo e todos. É toda a sua vida, é todas as áreas, é em tudo. Consagre ao Senhor, não faça altares a Baal, para não te atrapalhar de subir. Às vezes a gente quer receber, voar como águia, mas não quer obedecer igual ovelha. O que a palavra fala? As ovelhas ouvem a minha voz. Ovelhas, hoje Deus fala, ouça a voz dele. Amém? Então juntou-se o povo. Quando tocou, ele influenciou, juntou o povão. No final, 32 mil homens juntaram. Então vai trabalhando, vai se esforçando, influencie. Chama o irmão. Fofocar nos irmãos. Chama o irmão para ajudar. Chama o irmão para... Dá licença. Chama o irmão para orar. Chama o irmão para fazer visita. Chama o irmão para vir no culto, vamos lá apoiar. Vamos fazer assim. Juntou 32 mil. Eu penso que Gideão, irmãos, a essa hora ele ficou valente, ele estufou o peito. Foi igual uma bomba. Você não pensa? 32 mil dá para lutar. Aí Deus falou assim: ô Gideão, deixa eu te falar um negócio. É muito esse tanto de gente que está com você. O irmão, você vai influenciar, você vai chamar, você vai trazer, mas muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas quem vai escolher não é você não, você só vai chamar, você vai influenciar. Mas Deus vai escolher. Ele separa o joio do trigo, ele separa o bode das ovelhas. Você só chama. Aí Deus falou para ele: então, Gideão, é muito. Vamos fazer o seguinte: quem tiver com medo, volta. Quem for covarde, volta. Irmãos, voltou 22 mil, ficou só 10 mil. O negócio ficou meio tenso, né? Porque a Bíblia fala que os midianitas eram como gafanhotos, mas lá na frente você vai ler, eu tenho certeza que você vai ler essa semana esse texto e vai aprender mais. Ficou 10 mil e lá embaixo eles olhavam, não dava para contar, era igual a areia do mar, mas tudo bem, 10 mil, faz uma conta aí de quantos homens cada um vai ter que matar para vencer a guerra. Não faz não. Aí, tá, mas Gideão, alegria, vamos lá. Deus falou assim para ele: Gideão, deixa eu te falar um negócio. Ele: ai meu Deus, ainda é muitos que estão com você. Você desce lá no rio e manda o povo beber água. Eu vou te falar para você separar. Separa para cá e para lá. Os que abaixar para beber, se jogar lá na água lá, você separa de um lado. Os que beber mais alerta, você separa para o outro. Aí Gideão fez isso, irmãos. Quem sabe aí quantos sobraram? 300. Irmãos, essa história é maravilhosa. Dá cada filme de Hollywood isso aqui. Foi vencer, tinha 300 homens para vencer a batalha. Eu imagino Gideão no chão. Igual o Chaves, né? Quando tem perigo. Nessa hora, eu acho que ele pensou: não, eu sou covarde, eu vou. Aí Deus falou: não, vem cá. Não vai não. Nessa hora a gente pensa em voltar, irmãos. Quando você olha, você está pelejando, você está lutando. Eu não sei por que você está lutando. Às vezes é só para se manter na casa de Deus, irmãos. Às vezes a gente está lutando só para manter fiel. Mas às vezes você está lutando no ministério.
deparar com essas coisas, lembre, o Senhor é contigo. Ele te separou entre os 300. Ele te separou. É poucos escolhidos. Muitos vão ser chamados. Mas você está aqui hoje porque você é um escolhido. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Então, Deus separa esse povo para ele. Os 300 homens de guerra que venceram um exército que não se dava para contar. E depois, mais para frente, os irmãos podem ver como que eles venceram essa batalha. Porque o seu olhão não tem condições. Mas a Bíblia fala que Deus mandou eles acenderem tochas, vasos, cântaros, para quebrar e gritar. E descer gritando. Ele separou. Deus deu estratégia. Separa de 100, cerca os montes e grita. Porque quando você grita no alto do monte, um gritão parece que desce. Então Deus vai te dar estratégias para vencer. Deus vai te capacitar. A Bíblia fala que Ele capacita os escolhidos. Né, irmãos? E Deus não chama ninguém. A Bíblia fala que a gente estava observando, Deus não chama ninguém que está à toa. Israel tinha muita gente, mas quem estava malhando trigo? Gideão, porque ele estava inconformado. Porque mesmo com medo, mesmo com todos os defeitos que ele tinha, ele estava inconformado. Então Deus vê o seu coração, o seu inconformismo. Senhor, eu estou tentando, Senhor, está difícil, Senhor, é assim. Ele vê. E nessa noite, hoje, o Senhor observa também aquele que não tem feito nada, aquele que não tem se esforçado. Mas aquele que se esforça, Ele está te chamando a sair do seu agrado, para te botar para malhar trigo no lugar certo, para te chamar para vencer os inimigos que oprimem o povo dele. Amém? O Senhor tem te chamado. E não se esqueça que Ele é contigo. Eu quero contar para vocês uma experiência curta. Há muito tempo, já tem um bom tempo, o Ismael era bebê e eu me sentia muito sozinha. E eu tinha tudo aquilo pela frente, eu queria muito criar o Ismael nos caminhos do Senhor. Eu estava passando por um momento muito difícil, que eu estava sozinha. E eu sou muito ruim para guardar referência. Eu não guardo capítulo tal, às vezes eu sei o livro onde está isso, está no livro tal. Irmãos, e eu sonhei com um quadro de giz, onde estava escrito assim, Mateus 28, 20. Assim, olha, o que é isso? Aí eu acordei correndo, a primeira coisa que eu fiz foi procurar na Bíblia o que está escrito. E sabe o que está escrito lá? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Aleluia. Irmãos, o Senhor falou, eu sou contigo, eu estou com você. O Senhor está contigo. Amém? O Senhor está contigo nessa caminhada, nessa luta, nessa batalha. Você não está sozinho. Amém? Sim. Por que eu sou mais, como disse minha mãe, mais pintada do que os outros? Senhor, é só comigo. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varoa valorosa, valente, forte. Ouça o que Ele diz de você nessa noite. Vai nessa tua força, que eu sou contigo, eu já te mandei. Vai e faz. Não desista. Amém? Não desista do que você está fazendo. Persevera, pode demorar, mas vai vir. A resposta, a recompensa vem. Deus vai te dar vitória como Deus deu a Gideão, porque Ele não retrocedeu.
sobre esta palavra. Amém? Sobre a tua palavra, Senhor, eu faço essa oração essa noite, porque eu sei que o anjo do Senhor está neste lugar observando os corações, para trazer vitória, para levantar os remanescentes, aqueles que vão na frente da batalha, aqueles que vão vencer, vão viver o propósito, ó Deus, seja com pouco, ó Pai, não importa, porque aquele que está com o Senhor, ele vale mais, Senhor, ele é forte, ele é valente, ele é corajoso, porque a tua palavra diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, do que aquele que está lutando contra a tua igreja, contra a tua obra e contra as nossas vidas, Pai. Aqui estão os remanescentes, Senhor, aqui estão os gideões nessa noite, homens fortes, mulheres fortes, valentes, chamados para lutar, chamados para fazer a diferença, Senhor, que não são covardes, mas aqueles que escutam o que o Senhor diz sobre eles, filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, oh Deus, com unção de ousadia, de conquista, de multiplicação, Pai, em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana do teu trabalhar, que os teus filhos, ó Deus, não estejam neste lugar à toa, mas que eles saiam, ó Deus, renovados, que eles saiam cheios, ó Deus, que eles saiam capacitados, ó Deus, porque aquele homem ele não estava à toa, mas ele estava se esforçando, e o Senhor tem visto os teus filhos que se esforçam, ó Deus, com todas as suas dificuldades, ó Deus, com todas as suas limitações, mas nesta noite haja uma unção de capacitação, de amor, Senhor, pela tua obra, de amor pela tua palavra, de vontade de viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para eles, de viver as suas próprias experiências, vontade de romper em fé, Pai, em nome de Jesus, eu oro, eu os abençoo, eu determino a bênção sobre cada um e te agradeço pela oportunidade de estar neste lugar, Deus, e trazendo a tua poderosíssima palavra, porque é ela que vai fazer, é ela que vai entrar como uma espada afiada de dois gumes, é ela que vai dividir, é ela que não vai voltar vazia, mas antes vai cumprir a qual ela foi enviada, em nome de Jesus. E todo o povo diz, amém.